Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre os sinais de pontuação, né? E também sobre alguns tipos de frase. Mas primeiro, a primeira parte será sobre os sinais de pontuação, né? O ser humano em geral, na hora da leitura, né? O que muitas pessoas erram na hora da leitura é o ponto, é a pontuação. Porque, por exemplo, vamos supor essa frase aqui. Essa frase aqui. Você pegou meu lápis. Li sem ponto nenhum. Você pegou meu lápis. Eu posso transformar essa frase em uma afirmação. Eu posso transformar essa frase em uma pergunta. Eu posso transformar essa frase em uma explicação. Eu posso transformar essa frase. Eu posso dar uma ênfase a essa frase e transformar em uma frase exclamativa, né, que a gente fala. Então, uma frase sem ponto, ela simplesmente não tem lógica, né? A gente pode interpretar aquela frase, aquela oração, de várias maneiras. Então, os sinais de pontuação são importantíssimos, né? Por exemplo, ponto final indica que a frase terminou. Uma frase sendo afirmativa ou negativa. Como assim uma frase afirmativa? É quando você está afirmando algo. Por exemplo, eu vou ao mercado hoje. No finalzinho, ponto final. Porque você está afirmando que você vai ao mercado. Conseguir fazer a prova com sucesso. No finalzinho, ponto final. Porque você está afirmando, é uma coisa que realmente aconteceu, né? Uma coisa certa, uma afirmação, e você coloca um ponto final. Se você fala assim também, não vou à escola hoje, também é um ponto final, porque é uma frase negativa. Então aí nós temos já dois tipos de frase que utilizam o ponto final. A frase afirmativa e a frase negativa, tá? O ponto de interrogação, tá? Ele indica que está fazendo uma pergunta. São para frases interrogativas, uma interrogação, né? Interrogação significa pergunta. Igual a que eu fiz aqui. Você pegou meu lápis? Aí eu tenho que vir aqui e colocar o ponto de interrogação. Senão não é uma pergunta, tá? Uma frase que é uma pergunta, que você quer fazer uma pergunta, sem o ponto de interrogação, não é uma pergunta. E na hora da leitura, você tem que dar uma entonação, você tem que colocar aquela voz bonita de pergunta. Você não pode ler isso aqui assim, você pegou meu lápis. Não, se é uma pergunta, você tem que fazer uma pergunta. É uma questão. Você vai fazer assim, você pegou meu lápis? Isso é uma pergunta, tá? Ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa, espanto, tristeza. Como assim? Vamos supor que você está bravo naquele dia, você está nervoso, né? E entrou uma pessoa indesejada, que você não queria que tivesse ali, você acabou de varrer, aí a pessoa está ali sujando o chão todo do seu quintal, tá? Sujando o terreiro, né? Aí você vai falar assim, saia do meu quintal. Você está dando uma ênfase àquela frase, ao que você quer. Você também pode usar o ponto de exclamação também para saudações. Oi! Tchau! Até breve! Aí sempre no finalzinho você vai colocar o ponto de interrogação, ó. Interrogação. É esse aqui, tá? Não confunda exclamação com interrogação. 2 pontos. Indica que alguém vai falar.
é usado muito em diálogos, né? Por exemplo, você está lá escrevendo ou então lendo algum texto. Aí está escrito assim: João disse. Depois, antes de João dizer, nessa frase aqui, tá? Na frase anterior, você tem que acrescentar os 2 pontos, porque João vai dizer alguma coisa. Você vai anunciar a fala. Esse anuncio da fala, você tem que usar os 2 pontos. E também quando você quer anunciar o que você vai comprar, anunciar o que você vai fazer, tá? Fui ao mercado e comprei. Aí você tem que colocar 2 pontos. Banana, nanana. Antes de você falar o que você comprou, como você está anunciando, tá? Você tem que colocar os 2 pontos. Aí vem o travessão. O travessão é praticamente um complemento dos 2 pontos. Por quê? Indica que alguém está falando. Os 2 pontos fica na frase que indica que alguém vai falar. O travessão ele vai ficar na frase de quem está falando. Então, na fala de João, travessão, aí vem a fala de João. Vou jogar bola. Um exemplo. E no final, 2 pontos, porque ele está afirmando. Tá? Então, qual é a diferença dos 2 pontos para o travessão? 2 pontos indica que alguém vai falar. E o travessão indica já a fala da pessoa. Aí nós temos as reticências. Indica suspensão de pensamento, dúvida, aquela frase que foi interrompida, né? Que você não quer completar escrevendo. Por exemplo, fui ao mercado e comprei banana, arroz, feijão, e você não quer falar o resto? Aí você coloca reticências. A gente usa, né, a reticências, às vezes, para substituir o etc. Tá? A sigla etc. O que é o quê? Significa que você tem mais coisa para falar, mas você não quer escrever. Você quer aí suprimir, você quer diminuir aquela frase. Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. Gente, isso aqui é muito importante. Na hora de ler, viu uma vírgula? Vírgula, ó. Só lembrando, vírgula é isso aqui, ó. Vírgula. Viu uma vírgula? Dá uma paradinha. Se você está lendo, fui ao mercado e comprei banana, vírgula. Você não vai ler vírgula, tá? Fui ao mercado e comprei banana, respira, maçã, arroz e feijão. Então, entre ali a banana e a maçã, tem uma vírgula, tá? Porque eu estou explicando algo, é uma pausa, né? Ela indica para separar expressões, para explicar alguma coisa, tá? Ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, tá? É quando você dá uma pausa maior do que a vírgula é uma pausa pequenininha. Ponto e vírgula, né, a gente usa muito para enumerar as coisas, tá? Aspas. Aspas ou vírgulas dobradas, a gente chama de aspas, né, lógico. São sinais de pontuação usados para realçar certa parte do texto ou então quando é a fala de alguém. Por exemplo, para eu escrever aqui independência ou morte, antes da independência eu tenho que vir aqui, abrir aspas. Aí eu vou escrever independência ou morte. Aí eu tenho que vir e fechar aspas. A aspa é em cima. Parece uma vírgula, só que é em cima. E são duas. Duas para abrir, duas para fechar a frase. Por quê? É a frase de alguém. Não foi uma frase falada por mim. Não foi algo inventado por mim. É de alguém. Então, quando é a fala de alguém, eu tenho que colocar entre aspas. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção, dar uma explicação, né? Às vezes, no lugar da vírgula, você pode colocar entre parênteses. Por exemplo, o mamão, aí eu abro parênteses, que é uma fruta, fecho parênteses. É bom para o corpo humano, um exemplo. Então, ali entre parênteses, eu coloquei uma explicação do mamão, tá? Então, parênteses serve para isso.
Então, esses são os principais sinais de pontuação, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia. Pesquisa, gente. Treina. Escreve, inventa histórias. Sabe como que eu treinava muito sinais de pontuação? Inventando histórias, escrevendo, copiando de livros, copiando. Você que gosta de ver novelas, esses programas assim, séries, copia as falas, filmes, né? Copia as falas, coloca os pontos certinhos, depois vai na internet, pesquisa aquela história e vê se está tudo certinho, né? Pesquisa, tá? Então até uma próxima aula, hein? Tá bom? Tchau, tchau.